Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição dos 2026. Vamos falar sobre a Igreja, sobre a preocupação da Igreja com a sociedade, sobre o que a Igreja olha para o país como desafios e também, claro, sobre a visita de mais um Papa a Angola. Estamos a preparar a terceira visita de um Papa a Angola, depois de João Paulo II, Bento XVI. Agora, Angola se prepara para receber o Papa Leão XIV, eleito no ano passado. O nosso convidado é o Bispo de Cabinda e porta-voz da SEASTE, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Estou a falar de Belmiro Cuica Chisenguete. Dom Belmiro Chisenguete é o nosso convidado de hoje, ele que recebeu o sacramento da Ordem a 5 de maio de 1996. Em 2009 foi nomeado secretário da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé SEASTE, participante especialista do Sínodo dos Bispos sobre a África, que reuniu no Vaticano em outubro. No dia 3 de julho de 2018, foi nomeado pelo Papa Francisco Bispo de Cabinda. Dom Belmiro Chisenguete, muito boa noite. Bem-vindo ao especial entrevista da Rede Girassol. Muito boa noite aos nossos telespectadores da TV Girassol. Uma boa noite extensivo a si, meu colega de trabalho nesta noite, e também a toda a equipa da TV Girassol e aos nossos amados telespectadores, internautas, todos aqueles que nos seguem. Muito bem, Dom Belmiro, começamos aqui por falar da vinda a Angola de mais um Papa. Estamos a falar tão somente da entidade maior da Igreja Católica no mundo. É o terceiro Papa que vai visitar Angola. Como é que a Igreja se está a preparar para a recepção do Papa Leão XIV? Bem, o anúncio, como sabemos, oficial foi feito no dia 12 de janeiro e depois seguiram-se várias outras etapas que temos estado a observar, desde a indicação pelo chefe de Estado da equipa de trabalho do governo e também pela indicação pela Igreja da equipa de trabalho da Conferência Episcopal, que é aquela que eu tenho estado a coordenar. Há muitas ações que já foram desenvolvidas. Uma delas, creio que é uma das maiores, tem a ver com a do Santuário da Mushima, desde o palco onde o Papa terá, palco ou espaço onde o Papa terá um encontro, também a melhoria que está a ser feita no acesso ao Santuário da Mushima, das estradas, e ainda do próprio espaço, que já teve muitas melhorias feitas pelo governo, obviamente, e consistiram na deslocação do povo que estava à volta, o seu realojamento e reassentamento com melhor dignidade, e então decorrem obras de muito grande vulto em torno do Santuário de Nossa Senhora da Mushima. Será, portanto, um dos lugares onde o Papa terá a oração do terço no dia 19 às 16h30. Também decorrem trabalhos, tanto preparatórios a nível do lugar onde vai rezar a missa em Saurimo, no dia 20, e também em Luanda, no dia 19. Há também um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas, sobretudo do ponto de vista do asseguramento do Papa e da sua comitiva. Temos em curso uma mobilização de 8.000 escuteiros a nível nacional, sendo que 2.000 estarão em Saurimo e 6.000 para Luanda, embora as autoridades achem que se possa aumentar o número, dada a magnitude do encontro.
Além destas atividades práticas, estamos também a tratar da questão das delegações oficiais, mas também da mobilização geral que deve ser feita para que todos que quiserem possam ver o Santo Padre e rezar com ele, tanto em Luanda como na Mushima e também em Saurimo. Esta parte... O programa... Sim, dizia, Sr. Bispo, este é o programa, digamos que formal, mas fora estas atividades que estão a ser divulgadas, as missas que o Santo Padre vai celebrar em Luanda, Icolo e Bengo e também Saurimo, o que é que o Santo Padre deverá desenvolver em Angola em termos de ações? Que outras ações deverá desenvolver aqui no nosso país? Sei que há também um encontro, já no capítulo, enquanto chefe de Estado do Vaticano, com o Presidente da República. Sim, ele terá um encontro privado com o chefe de Estado no dia da sua chegada, no dia 18, e depois, no mesmo dia, terá um encontro com a sociedade civil, o corpo diplomático, estarão também políticos, naturalmente, dos nossos partidos e também outros representantes da sociedade civil. E no mesmo dia ainda terá um encontro com os bispos da Nunciatura Apostólica. Esse encontro com a sociedade civil será no Palácio Presidencial. Então, são momentos também de mensagem, de interação e também de proximidade. Nesse encontro da sociedade civil, também convidamos líderes das igrejas cristãs, que se farão presentes neste dia, e muitas outras figuras ligadas às mais variadas franjas da nossa sociedade. Em Saurimo, além da celebração da missa, ele vai visitar um lar da terceira idade. E, portanto, este programa completo, a sua chegada, estes encontros, essas celebrações, depois dará continuidade ao seu périplo pelo continente africano. Agora, aqui uma série de ações que consideramos ligeiramente atrasadas, porque até o momento ainda não foi aprovado o orçamento que submetemos e, portanto, isso cria algum constrangimento para podermos desenvolver nossas ações com a celeridade que gostaríamos. De qualquer maneira, há contactos adiantados, esperamos que no mais curto espaço de tempo esta questão possa ser resolvida. De quanto é que estamos a falar, Sr. Bispo? Qual é o orçamento previsto para esta vinda do Santo Padre e quem é que deverá aprovar? Está a falar do Governo? Bem, como sabe, a visita do Papa é uma visita de Estado. Uma visita de Estado e no caso concreto, a preparação envolve o Estado, embora implique também a Igreja, mas nós também somos parte do Estado. Por conseguinte, há aspectos que o Estado está a realizar e com bastante entrega e qualidade, e há coisas que nós temos de realizar e que precisamos de meios para podermos ter a qualidade da visita que nós pretendemos. E, portanto, eu não tenho um orçamento global, penso que a avaliação será feita eventualmente no fim, mas nós precisamos de andar, ter o básico para podermos dar respostas às questões prementes e pontuais ligadas a esta visita. Há muitos aspectos que precisam de ter outra velocidade em função do tempo que começa a ser escasso. Neste momento, o que é que está pendente por causa deste orçamento que ainda não foi aprovado? Estão pendentes várias ações. Por exemplo, nós temos esta mobilização de 8.000 escuteiros. Temos de preparar a logística para a sua deslocação, que de alguma forma é assegurada pelo governo, mas também
para a sua alimentação, para o seu alojamento, para que possam estar tanto com antecedência, mas também com força para poderem desenvolver a ação para a qual estão chamados. Tanto são jovens e adultos que falam de vocações muito grandes. Nós estamos a chamar de todo o país, então isso carece de uma logística prévia. Sabe que movimentar 8 mil pessoas não é fácil. Há a questão ligada ao próprio protocolo, o acolhimento de várias entidades que poderão cá estar. Algumas estão assumidas pelo governo, obviamente, mas há outras que são de nossa responsabilidade. E não podemos estar, digamos assim, pendurados ou trabalhar sob contingência, mas é importante trabalhar sob previsão. Há a questão também do transporte. Obviamente, grande parte está assegurada pelo Estado, mas há aquelas questões que nos tocam pontualmente, sobretudo na mobilidade das delegações e, sobretudo, permitir que estas possam estar, digamos assim, nos atos previstos com pontualidade e também com organização. Há a questão também ligada à própria saúde. É certo que existem os serviços de saúde altamente disponibilizados para o efeito, portanto, aquele lado prático e pontual, portanto, em que cada ato, ou cada deslocação, ou cada ponto de assentamento de delegados e de visitantes requer para se dar resposta pontual. Além disso, temos também a questão ligada à própria organização. Nós precisamos de ir aos locais, visitá-los, dar orientações, ao lado também da publicidade do ato. As visitas do Papa envolvem vários aspectos, sobretudo ligados à comunicação. É preciso ter uma sala de imprensa, um ponto a partir do qual se possam, digamos assim, com qualidade, fazer a divulgação das notícias para todo mundo. Então, é preciso organizar isso também, do ponto de vista da comunicação. E, portanto, são estes e outros aspectos que exigem que tenhamos com pontualidade a disponibilização orçamental para podermos avançar com o nosso trabalho. Sr. Bispo, não respondeu à questão sobre o valor deste orçamento para todo este trabalho, e insisto nesta questão, e também gostava de saber o porquê da escolha de Saurimo, por exemplo. Mas eu não lhe posso dar resposta enquanto não chegarmos a um consenso, porque há... Então ainda está em discussão. Exatamente, portanto, enquanto não for disponibilizado, nós não podemos avançar números. De qualquer maneira, quando o tivermos, não teremos problema absolutamente nenhum de divulgar os valores recebidos e a forma como serão gastos, e no fim fazer o necessário balanço daquilo que foi disponibilizado e como foi usado. Exatamente. Não temos problema nenhum de ser transparente na questão. Sr. Bispo, como é que se prepara, em termos espirituais, uma visita desta natureza? Estamos a falar da entidade maior da Igreja e, como disse, Santo Padre. Como é que, em termos espirituais, se prepara uma visita desta natureza? Eu sei que, não talvez com as mesmas responsabilidades de hoje, mas em 2008, 2009, também esteve a acompanhar a preparação da vinda do Santo Padre Papa Francisco. Então gostávamos de perceber, em termos espirituais, como é que a Igreja se prepara para receber uma entidade desta natureza, e depois porque a escolha de Saurimo a par de Luanda e Colibenco. Colibenco talvez pela Mushima, não é? Sim. Então, quanto a como se prepara a visita do Santo Padre, eu felizmente estive na preparação da visita do Papa São João Paulo II em 92. Era, nesta altura, estudante de teologia e pertenci à Comissão de Liturgia.
e trabalhei nesta comissão. Também ajudei, de alguma forma, na preparação da visita do Papa Bento XVI, em 2009, embora sem grande envolvimento, como tenho agora, com a responsabilidade que me foi dada. De qualquer maneira, a preparação da visita envolve muitos aspectos. Há o lado diplomático, tanto em que são feitos contactos preliminares, e depois as equipas da Santa Sé vêm cá para verificarem o estado de prontidão, os espaços, poderem fazer análise do programa, etc. E desta vez, só na segunda visita, no final, é que foi anunciado o programa oficial da visita do Santo Padre. Portanto, os contactos já duram há vários meses, muito antes de serem anunciados. E depois, uma vez anunciados, as equipas começam a funcionar. Uma das que tem maior responsabilidade é a equipa de liturgia. E esta equipa deve preparar as celebrações. E a preparação das celebrações implica a deslocação a Roma, para que, junto das autoridades competentes da Santa Sé ligadas à liturgia e também ao cerimonial do Papa, se possa fazer um programa muito claro da visita das celebrações do Santo Padre. E, neste caso, o presidente da Comissão Episcopal de Liturgia, o bispo Dom Emílio Sumbelelo, esteve expressamente em Roma, onde foi recebido durante várias horas para explicar os pormenores das celebrações e receber as orientações e também apresentar as sugestões do andamento da celebração. E lá vem orientações expressas que a celebração deve durar 1h30 e nós temos de fazer esta luta para que possamos cumprir estes parâmetros. Obviamente que, uma vez iniciada, ninguém vai poder parar. De qualquer maneira, há estas orientações que devem ser cumpridas. E depois vem o lado dos paramentos e do material litúrgico, que felizmente está a ser adquirido, e é preciso sublinhar que já foi adiantada então esta porção do orçamento ligada à aquisição dos paramentos. E pronto, estamos agora a trabalhar para que sejam confeccionados e possam estar cá em tempo útil. Paramentos aqui sublinhar as vestes que vão ser usadas, não é? Ao lado da segurança, que é muito mais pormenorizado. A segurança tanto a Guarda Suíça tem uma organização multissecular e então antecipa-se aos acontecimentos, já que esteve 2 vezes para ver os locais, os espaços e tomou decisões para as celebrações que nós tivemos. E então trabalham em parceria com as autoridades de segurança do país e também o corpo organizativo da Igreja. Nesse caso, os escuteiros, que serão então esta presença de organização e de asseguramento da visita do Santo Padre, escuteiros católicos no caso. E então, há o lado espiritual, que passa então com a oração, que foi aprovada na nossa última Assembleia de preparação para a visita do Santo Padre, a mensagem pastoral que nós transmitimos, e também a mobilização e a preparação espiritual dos fiéis para que possam acolher a visita como sendo um momento de graça, um momento de fé, um momento de crescimento espiritual, mas sobretudo um momento de comunhão da Igreja, uma vez que o Santo Padre representa então este centro de unidade da nossa fé cristã católica. Perguntava por que a escolha de Saurimo? Porque a escolha de Saurimo, nós já tivemos aqui 2 papas e este é o terceiro. O primeiro visitou Luanda, como é óbvio, é o maior centro populacional, é a capital do país. Depois visitou tanto Bazacongo, Cabinda, Lubango e Benguela. O Papa Bento, quando cá esteve, visitou a
a Arquidiocese de Luanda, portanto Luanda, e também realizou a missa de encerramento no espaço territorial da Diocese de Cachito. Então, o Papa Leão vai a Saurimo porque dos papas precedentes nenhum ainda foi até o leste do país. Então é preciso também dar esta imagem da abrangência da igreja em todo o país e da possibilidade de cada zona, cada província poder também beneficiar da presença de um Papa ao longo da sua história. Razão pela qual não foi escolhida uma província que já tenha recebido um Papa ou um dos Papas, mas escolheu Saurimo porque também é um espaço que precisa deste reforço, desta bênção e desta proximidade do Santo Padre. Que levar ao leste, conhecer a realidade e também dar àquele povo, na sua história, o dado de um Papa ter passado por lá, ter rezado lá. Muito bem. Sr. Bispo, também a questão do cardeal. Com a partida do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o país ficou sem um cardeal em território angolano. Esta é uma oportunidade de, com o Papa, também haver conversações sobre a possibilidade de Angola voltar a ter um cardeal? Mesmo que não angolano, tal como sabemos, como não precisa necessariamente ser angolano. Não, eu estou a rir porque recebo muitas inquietações neste sentido e, sobretudo, na maneira como você estava a explorar que o lugar da questão não é se haverá negociações ou conversações para a existência de um cardeal. Bem, como sabe, Luanda ou em Angola não temos nenhuma sede cardinalícia. Há países que têm sedes cardinalícias. E mesmo agora, o patriarca de Lisboa, e atenção, Lisboa é uma sede cardinalícia, em que todo o arcebispo de Lisboa, naturalmente, pois era tornado cardeal. Mas o Papa Francisco cortou um bocadinho essa tradição e não sei quanto tempo levará para a sua reposição. Seja como for, nós não temos em Angola uma sede cardinalícia que obrigue o Papa a nomear um cardeal quando alguém assume determinada sede. Mesmo assim, tivemos dois Papas em Angola, dois cardeais, no caso, em Angola, Sr. Bispo. Sim. Mas os cardeais são da escolha, no caso, exclusiva do Papa. Uhum. O Papa quem escolhe aqueles com quem ele deseja trabalhar. Então, no mundo tão amplo, temos até países que nunca tiveram cardeal nenhum. Entretanto, essa nomeação cardinalícia não faz parte nem da agenda pontifícia deste encontro, muito menos das preocupações da Conferência Episcopal. Deixamos ao Santo Padre a liberdade de escolher aqueles com quem ele acha que pode conduzir convenientemente a Igreja. Como sabe, os cardeais, uma das principais funções deles é de assessorar, de ajudar o Papa no governo da Igreja, mas também de prepararem a sua sucessão. São eles que, em nome da Igreja, votam para a eleição do Papa depois da morte daqueles que estiverem em funções. E por isso, ao mesmo tempo que rezamos para a comunhão da Igreja, para que o Papa realize bem o seu trabalho, rezamos por ele na liturgia, por outro lado também deixamos a ele a liberdade de escolher aqueles com quem quer trabalhar, sem pressões, nem manipulações, muito menos propaganda, mas pelo contrário, com oração, com fé, com proximidade e comunhão.
Muito bem, nós estamos à conversa com o Bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da SEAST, Dom Belmiro Chisenguete. Dom Belmiro, esta primeira parte do nosso programa, dominada fundamentalmente por esta preparação da visita do Papa Leão XIV. No entanto, quero também olhar para aquilo que foi a primeira Assembleia da SEAST, que aconteceu recentemente. Gostávamos de falar sobre esta Assembleia, os assuntos que foram discutidos e porque a SEAST, a par das questões espirituais, fala sempre das questões, olha sempre a questão social também de Angola e de São Tomé, claramente. Nós já vamos falar sobre isso, Sr. Bispo. Vamos fazer um rápido intervalo e na segunda parte vamos falar desta Assembleia da SEAST e também da visão da Igreja sobre aqueles que são hoje os desafios do país. Obrigado. Tanto aproveito, então, antes do intervalo, para convidar todos os cidadãos de Luanda e os de todo o país para estarem presentes nas celebrações com o Papa. Será muito bom ele ter esse calor humano no acolhimento, nas celebrações e também na sua despedida. Então, dia 18, no fim da manhã, todos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro para acolhermos o Papa. Fazemos aquela fila boa até ao Palácio, onde terá o seu primeiro ato, manifestando dessa forma a hospitalidade deste povo, que é profundamente cristão. Não sei se o aeroporto terá espaço para tanta gente, não é? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar a conversar com o Bispo Dom Belmiro Chisenguete, o porta-voz da SEAST. Já falámos aturadamente sobre a vinda do Papa Leão XIV, mas temos outros assuntos. Você que nos acompanha pela Girassol FM e também pelas plataformas digitais, fique por aí, voltamos daqui a pouco. Então estamos de volta para a segunda parte do especial entrevista, hoje é quinta-feira, 12 de março de 2026. Boa noite uma vez mais aos nossos radiovintes, telespectadores e também internautas. Hoje estamos à conversa com o Bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da SEAST, Dom Belmiro Cuica Chisenguete. Foi também padre aqui em Luanda, foi em 2018 nomeado Bispo da Diocese de Cabinda pelo Papa Francisco. Sr. Bispo, como disse, e porque deixamos como promessa aos nossos telespectadores, radiovintes e internautas, a abordagem virada à primeira Assembleia de 2026 da SEAST, realizada aqui em Luanda, em que foram analisadas inúmeras questões, desde a agenda pastoral, mas também as questões sociais. Quero começar rapidamente, Sr. Bispo, por aquilo que vai ser a agenda pastoral abordada nesta Assembleia. Bem, nós tratamos muitas questões, desde logo a nota pastoral e a oração da vinda do Papa. Demos o esboço da mensagem pastoral para o próximo ano. Nós estamos a viver um triênio de abordagens das questões ligadas aos padres, às madres, tanto ao sacerdócio, à vida consagrada. Falamos também da quarta Jornada Nacional da Juventude, que terá lugar em Luanda, de 13 a 16 de agosto. Aprovamos aquele programa. E também o programa de um simpósio bíblico internacional, o terceiro, que teremos de 17 a 19 de setembro, também em Luanda. Esta Assembleia, geralmente a primeira Assembleia anual, nós, os bispos, apresentamos os relatórios das nossas dioceses, tanto fruto das nossas visitas, da nossa constatação, da nossa vivência e também daquilo que vamos ouvindo no contacto ordinário com os sacerdotes, as religiosas e com o povo
que nós pastoreamos. Então, fruto desta interação, conseguimos ver o país real e, a partir desta nossa visão do país real, instamos sempre as autoridades, a nossa missão, para que prestem atenção sobre determinados aspectos da nossa vida social. E quando assim fazemos, nós só queremos ajudar aqueles que nos governam, mas também exercemos a nossa cidadania, porque o país é nosso. Nós não temos outra terra, nossa terra é aqui e, portanto, quando vemos que algo não vai bem, tratamos de anunciar para que as autoridades competentes prestem atenção e possam dar respostas pontuais às mais diferentes inquietações. E nesta nossa Assembleia, ouvindo os relatórios de todas as dioceses, houve um denominador comum, que aliás está diante de todos os nossos olhos. Esse denominador comum assentou sobretudo na questão da fome e da pobreza. E isto, obviamente, tem aumentado os índices de prostituição, por um lado, e também de criminalidade. E então, a questão que se coloca é, diante desta realidade, o que é que podemos fazer juntos? O que é que se pode fazer? Uma das saídas, naturalmente, é a busca do emprego. As cidades estão cheias de pessoas em busca de alternativas de vida que não encontram. Porque o próprio mercado de trabalho também já está saturado e, com a crise econômica, os pequenos empreendedores quase todos faliram, ou aqueles que subsistem, muitos estão sufocados pela dívida pública, tanto obras realizadas e não pagas, e depois vem a bendita AGT, que é de facto especialista em cobrança, em matéria fiscal, mas também tem de entender, em muitos casos, as circunstâncias próprias deste contexto. E, portanto, nós instamos que, dentro do Orçamento Geral do Estado, se faça um maior incremento da porção ou de capacitação para o setor agrícola. No caso da AGT, senhor Bispo, tem faltado empatia desta instituição para com os pequenos empresários e não só? Bem, só para ter uma ideia, há pouco tempo, não sei quantos NIFs foram bloqueados ou suspensos. Sabe o que isso representa para a economia real de um país em crise? Sabe quantas famílias ficam sem pão por causa de uma empresa que fecha, por problemas e dificuldades fiscais, muitas das quais causadas pelo atraso dos pagamentos de entidades públicas? Sabe qual é a brecha que se abre para a entrada de investimento estrangeiro, levando para as calendas gregas o empresariado nacional? Que país no mundo se desenvolve só com enriquecendo estrangeiros? Não, é preciso priorizar os filhos da terra. Nós somos os donos, os detentores da riqueza do país. E então tem que haver políticas que facilitem, eu quero mesmo dizer, um enriquecimento dos cidadãos nacionais. Agora, também é preciso que haja, de alguma forma, uma mudança de mentalidade.
Porque nós angolanos não temos mentalidade de ricos. Temos mentalidade de endinheirados. Ou seja, o que devia servir para investimento, a primeira coisa que faz é comprar carro de alta cilindrada. Antes mesmo de começar a ter lucros, já fica endividado. E, portanto, nós temos de mudar de mentalidade. E, sobretudo, eu tenho estado a defender já há muitos anos não só a diversificação da economia, importante, mas também a diversificação dos atores econômicos. Nós vejamos sempre os mesmos, até os mesmos acessos, menos possibilidades, e é preciso superar a confusão entre o político e o econômico, de uma forma. Não estou a dizer que um político não pode fazer quando não possa ter investimentos. Pode, sim, senhor. De qualquer maneira, é preciso diversificar os atores. E há campos de ação que estão à nossa disposição. Não é possível que nós temos um país grande, 1.247.700 km². Temos uma costa de mais de 1.000 quilômetros. Quem é que explora o nosso peixe todo? Do Tomboa até Lândana. Onde vai o nosso peixe todo? Quem é que explora? Só falar só do peixe. Nós não podemos ter peixarias em todo o país com pescado. Quem é que explora o nosso peixe? E quando você vai às peixarias, quem estão lá? Chineses, vietnamitas? Onde estão os angolanos? Quem os protege, quem os incentiva? E por que não estão lá? Por que nós temos de consumir o desemprego de outros povos enquanto não conseguimos, digamos assim, integrar os nossos nacionais dentro do mercado de emprego, de possibilidades que são da nossa terra? Esse é um aspecto. Outro aspecto importante para saber é por que temos de importar frango? Por que não produzimos aqui? Hoje, para fazer a criação animal, nós temos um clima em que nós podemos produzir tranquilamente milho, uma produção intensiva de milho, uma produção intensiva de trigo, uma produção intensiva de maçambala. Isto cria, naturalmente, emprego, porque produz o milho, e com o milho você pode alimentar tanto as galinhas, como os bois, como os cabritos, como tudo. Portanto, nós, por meio de um investimento intensivo na agricultura, nós podemos ter uma base alimentar que nos permite poupar recursos que muitas vezes são perdidos na importação daquilo que nós podemos produzir localmente. E mais, não precisamos de grandes fazendas. É óbvio que dentro dos investimentos tem que haver grande qualidade, porque é a qualidade que permite depois a escolha boa, mas é preciso investir no pequeno agricultor, na agricultura familiar, porque essa agricultura familiar é que permite que a família tenha acesso aos bens e serviços, que possa investir, possa vender. Até porque está provado que a maior parte dos produtores angolanos são familiares, não é? Pois, agricultura familiar, mas não é só isso. Não basta ter agricultura familiar, mas é preciso crescer na indústria. Por isso é que as parcerias com os outros povos têm de permitir que aquilo que nós produzimos possa ser conservado, a fim de que não tenhamos mangas durante 2 meses e depois desaparecem, não tenhamos goiabas durante 2 meses, então todo mundo come goiaba para 1 ano durante 2 meses, não tenhamos frutos sazonais, mas tenhamos produção que permita que em todo o ano possamos ter acesso aos produtos. E mais, há um terceiro aspecto, que é o descolamento dos produtos da cidade para o campo. Mas esse escoamento é condicionado pelas nossas estradas. Eu acho que não sei se há outro governo em África
que tem investido tanto em estradas como o nosso. Agora, os investimentos têm de ter sustentabilidade, rentabilidade e lucro. Quer dizer, uma estrada que não tenha duração de pelo menos 20 anos é um desperdício para o país. E, portanto, há necessidade de melhor fiscalização das empresas que fazem as nossas estradas para que estas possam, digamos assim, durar mais tempo. E assim podemos escolher os produtos do campo para a cidade. Permita terminar essa ideia. O que às vezes dói no coração é ver que o milho da Chicomba apodrece lá por falta de escoamento, o tomate da Matala apodrece lá por falta de escoamento e as superfícies comerciais estão cheias de produtos importados. Isto é dar um tiro ao próprio pé. E, portanto, nós temos várias maneiras de incrementar a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da qualidade alimentar, porque efetivamente temos tudo aqui, temos terra, temos água. Nós não precisamos de uma agricultura de fatalidade que fica à espera da chuva e quando não chove chora. Não. É preciso fazer uma agricultura de irrigação que permite que, independentemente da chuva, tendo rios, se possa produzir. Agora, obviamente que isto, como tudo, exige uma mudança de mentalidade. Pois a nossa estrutura antropológica não está feita para a novidade, para o crescimento. Tem este tal nivelamento por baixo, onde se alguém, na falta de chuva, arranjar uma motobomba para irrigar a sua produção e tiver uma produção em larga escala, enquanto os outros que não investem, nem têm visão, não têm nada, esse vai ser morto, porque vai ser acusado de feiticeiro, por ter produzido quando todos não tinham nada. E há um outro aspecto que periga a nossa subsistência como nação, é a desflorestação. Não há critério, não há vigilância, não há o cuidado da reposição de árvores e o deserto está a chegar com grande velocidade ao Huambo, ao Bié, e não tardará em chegar a Luanda e a todo o país. E isto vai condicionar a própria água que nós hoje temos em abundância, porque os ecossistemas que permitem que as nascentes possam continuar a estourar água devem ser protegidos ao longo de todo o seu curso para que não hajam variações que nos levem à seca. Então, há uma vigilância de todo o Estado, porque o meu grande receio é que podemos ficar sem nada de uma só vez. Quer dizer, ficamos sem petróleo como recurso, que também está a esgotar-se, não é? E ficaremos sem água, que será a disputa dos próximos séculos. Sr. Bispo, já não estamos muito tempo. Gostava que nos respondesse com algum pragmatismo a ainda algumas questões que temos por levantar. Já falava, e porque foram recomendações deixadas nesta primeira Assembleia, da questão da prostituição e também da educação. Os bispos manifestaram preocupação com o nível de analfabetismo. Como é que se pode resolver estes dois problemas, Sr. Bispo? Bem, começamos então pela questão do analfabetismo. Eu tenho sempre o orgulho de dizer que, felizmente, estudei sempre em Angola e nunca quis fazer formação fora, que eu estou consciente da necessidade, da possibilidade de um desenvolvimento sul-sul que nós podemos ter. E uma das minhas melhores memórias que eu carrego é a de ver, por exemplo, no tempo em que nós estudávamos na escola primária, que os professores que nós tínhamos no primeiro nível, no segundo nível, até ao terceiro nível,
em escolas públicas eram homens e mulheres angolanos e cubanos, um outro português, que não faltavam. Davam aulas das 7h30 às 12h30 e no final do ano nós tínhamos a matéria toda dada, de capa a capa, de todos os livros. E isto dava-nos, ou deu-nos uma bagagem que permitiu depois suportar os outros níveis de estudo com facilidade. Hoje em dia nós temos alunos ou estudantes universitários, ou até licenciados, e até alguns mestres, que têm o título, mas não sabem nem ler, muito menos interpretar. E quando você não consegue ler e interpretar, e não tem espírito crítico, tudo parecia verdade. Basta que esteja escrito na internet, então soa já em verdade absoluta, etc. E, portanto, aquilo que estamos a sugerir ao próprio governo é que haja um investimento na educação primária, secundária. Os melhores professores e bem pagos têm que estar nesse nível de ensino, onde se forja, digamos assim, a estrutura intelectual da criança e do jovem. Por outro lado, os concursos públicos e a geografia da sua execução. Não é possível um professor que reside em Benguela dá aulas no Xongoroi e depois estuda em Benguela no mesmo dia. Não, nem que se mate. Não será nem bom professor, nem bom estudante. E, portanto, temos de encontrar pessoas disponíveis a ensinar vivendo nas localidades. Também é um sacerdócio. Há alguns que percorrem quilômetros e quilômetros a pé. De maneira que só tem tempo de chegar às 12h30, olhar os alunos, assinar as folhas mesmo sem dar a matéria, e depois voltar a casa tranquilamente. Nós temos universidades que não têm período certo para começarem as aulas. O ano letivo é aberto oficialmente para as universidades no dia 1 de outubro, e em muitas universidades elas começam no princípio de novembro, meados de novembro, perdão, e depois de um mês de aula já vem o Natal, depois vem as provas. Quer dizer, você faz um mês de aulas, um mês letivo, com faltas pelo meio, e depois tem provas. E no fim tem diploma. Eles vão nos matar se forem médicos, as casas vão cair por cima de nós se forem engenheiros. Então temos que ter muito cuidado com a educação. A educação é a arma que vence o mundo. E os níveis de analfabetismo são altos, e é preciso reverter esta tendência, dando escola. E depois, mesmo em Luanda, não nos iludamos com o casco urbano. Entre então lá no interior do Sambizanga, do Azarranca, do Kazenga, do Prenda, do Rocha Pinto, para ver a realidade de um país que precisa de facto de um outro olhar para o sistema educativo, que deve também refletir-se na própria qualidade habitacional, que permite, sobretudo, que cada formado tenha o cuidado de respeitar aquilo que é alheio. E, portanto, nisto precisamos, de facto, de muito trabalho para podermos dar passos. Prostituição, rapidamente. A questão da prostituição é uma realidade, infelizmente, diante dos nossos olhos, e pronto, não podemos olhar de cachê, como soa dizer-se, mas é preciso encontrarmos juntos soluções para dar outro tipo de horizontes às nossas jovens, também adultas. Sr. Bispo, está a trabalhar em Cabinda, efetivamente, foi em 2018, nomeado, já há quase 10 anos. Que Cabinda há mais de 7 anos. Exatamente. Esse é o meu 8º ano. Exatamente. Que Cabinda encontrou em 2018 e que Cabinda vê hoje sobre aquilo que é, nos mais diversos domínios, não só no domínio religioso, espiritual, mas em termos sociais também, de forma muito rápida, Sr. Bispo. Já não temos, infelizmente, muito tempo. 1 minuto e meio.
minuto e meio é muito pouco para poder dizer o que eu quis da minha terra. De qualquer maneira, nós precisamos, foi-nos prometido que o porto de águas profundas seja feito inaugurado a fim de que as importações possam ser feitas diretamente para a Cabinda. Porque você não imagina, senhor jornalista e também os nossos telespectadores, quanto é difícil viver em Cabinda. Por quê? Porque a única maneira possível de sair daqui é ou ir de avião ou de barco, catamarã. Os aviões são aqueles que, se você não compra o bilhete com 2 meses de antecedência, não tem hipótese. Porque há agências que ativam os bilhetes e depois fazem a sua especulação. Esse tinha sido um dos grandes benefícios que nos foi dado pelo Presidente da República, a subvenção dos preços dos bilhetes de passagem da TAG. Só que já há oportunistas pelo meio que cativam esses bilhetes e depois vendem agências a preços, em alguns casos, 3, 4 vezes superiores à tarifa que nos foi oferecida pelo chefe de Estado no princípio do seu primeiro mandato. Por outro lado, o problema dos preços dos produtos da cesta básica e não só. A passagem dos caminhões pela República Democrática do Congo encarece em grande medida os produtos aqui em Cabinda. E depois, havia uma solução que o povo tinha encontrado, que era das pequenas embarcações, que de alguma forma permitia que houvesse, não abundância, mas pelo menos possibilidade de aquisição a preços razoáveis de produtos necessários para a nossa subsistência. O governo cortou, mas não deu a resposta para o corte. E a resposta dada aqui dos catamarãs acaba sempre por encarecer mais os produtos, mesmo ferro e bote. Posso dar um exemplo? Para eu trazer um carro novo de Luanda a Cabinda, eu pago mais de 1 milhão de kwanzas, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000. Mas vai até chegar às linhas novas em Cabinda. E estou falando do mesmo país. Quem é que aguenta isso? Para poder ter, digamos assim, acesso a determinadas coisas, tem que pagar muito caro. Portanto, isso é importante que o porto esteja terminado, já nos prometeu o chefe de Estado e possa efetivamente funcionar. Por outro lado, aqui em Cabinda, o empresariado local está amordaçado com a dívida pública, que já dura muitos anos. Eu já tenho defendido esse dado de que temos de proteger os nossos cidadãos, porque são eles que podem ajudar a alavancar esta economia e também a manter a propriedade daquilo que é de todos nós. Há um terceiro aspecto que temos sempre levantado, que é o da imigração ilegal. Ninguém é contra os estrangeiros. Eu não sou. Mas, quando eu vou a Portugal, vou à Espanha, vou ao Congo, eu levo meu passaporte e entro como estrangeiro. E sou contabilizado como estrangeiro. Tem que ser igual aqui em Cabinda, tem que ser igual em toda Angola. Sob o risco de perdermos a nossa soberania. Olha que as aldeias estão cheias de estrangeiros, a cidade está cheia de estrangeiros, descaracterizada. Então é preciso dar a cada um, digamos assim, a documentação oficial, até mesmo por questões fiscais, para que possa participar nas vendas do que o Estado precisa para a sua salvaguarda, a sua segurança, a sua energia. Por outro lado, temos aqui uma promessa da nossa estrada principal que sai do Iema ao Alto Sunde. A consignação foi feita, se a memória não me falha, já em 2023, para um período de 3 anos, e este seria o ano da inauguração. E estamos à espera que tal aconteça, que ainda está muito atrasado. Ainda outro problema social que nós vemos aqui em Cabinda é a luta entre o homem e a natureza. Nas zonas do Bucuzal, Belize, Necuto, de uma forma Dinge e Belize, os elefantes estão a comer a produção dos camponeses, que é o seu único recurso disponível. A população animal cresceu muito
E não se pode matar elefante. Mas para quê? Quem é que manda, afinal? Os homens ou os animais? Então, mesmo na salvaguarda das espécies, é preciso que haja equilíbrio para que um elefante não me consuma uma lavra e caminhe tranquilamente sem me dar nenhum benefício. Então é preciso equilibrar essa população animal para que não seja prejudicial à natureza ou aos produtores. Isso havendo vontade de fazer desta população um espaço turístico. Sabes, como é que está o processo de reconstrução da igreja, daquela igreja que, por conta das chuvas que tinha caído, penso que é em Landa, na Kakongo? Sim. Portanto, este processo teve duas partes, o empenho pessoal do próprio chefe de Estado e do governo. Portanto, neste momento a residência já está preparada, faltam os últimos retoques e tivemos o compromisso pessoal do nosso governo, do chefe de Estado, para que a igreja, que é um património nacional, seja preparada nos próximos tempos. Já foram feitos novos estudos, novas visitas. Esperamos bem que as obras tenham início e possamos ter aquela igreja centenária funcional. É preciso notar que Landa é a capital da segunda evangelização. Landa deu muitos quadros para esse país. Não é vão que aquela igreja foi elevada à categoria de patrimônio nacional. Por conseguinte, é preciso, portanto, estamos à espera que seja reabilitada no mais curto espaço de tempo. Tivemos o último encontro falando dessa questão no dia 1 de setembro e vamos esperar que, tão cedo quanto possível, as obras tenham início e possa terminar esta obra. Muito bem, Sr. Bispo Dom Belmiro Chisenguete, eu ia, em jeito de provocação, porque estamos a terminar, agradecer primeiro, mas como disse, em jeito de provocação, perguntar se tem saudades do tempo de padre da igreja de São Pedro, no Prenda. Sim, eu sinto saudades do São Pedro, de Luanda, sinto saudades de São João do Lubito, são lugares que me marcaram bastante, mas não, eu estou bem em Cabinda. Sim. E, portanto, aqui agora é o lugar da minha missão e que tenho procurado exercer da melhor maneira possível, naturalmente com as limitações próprias da minha condição, mas com amor incondicional. E é para este povo que me tenho de dedicar enquanto aqui for o lugar da minha missão. Mas lanço meu abraço ao meu povo de Cabinda, meu abraço aos amigos do Prenda, de Luanda, do Lubito e de todo o país, afinal, que temos visitado no exercício ordinário da nossa ação pastoral, e também um sempre alerta para todos os escuteiros que nos seguem nesta hora. E um obrigado à TV Girassol pela oportunidade que me dá de poder convosco dialogar, e também um convite aos jovens para estarmos em agosto, na quarta jornada, mas mais do que em agosto, estamos com o Papa de 18 a 21 de abril em Luanda. Então, muito obrigado e espero ter respondido às questões, e se não, podem mandar por recurso que estou disponível para a segunda prova. Obrigado. Muito bem, vamos com certeza ter a segunda, terceira e quantas provas forem necessárias com o Bispo Dom Belmiro Chisenguete, Bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da ASEASTE, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Falámos sobre a vinda do Papa, mas também sobre as questões sociais que preocupam a Igreja aqui no nosso país. Nós queremos reiterar uma vez mais o agradecimento ao Bispo Chisenguete e marcar compromisso para próximas oportunidades. Enquanto também decorrer esta visita, com certeza voltaremos a falar ainda aqui para a TV Girassol. Muito boa noite, São Bispo, bom descanso, até a próxima oportunidade. Igualmente, agradecemos a si. Sim, São Bispo, estava a falar? Muito obrigado para si também e bom trabalho. Obrigado, São Bispo. Agradecemos igualmente a você que esteve a acompanhar-nos pela Girassol FM, pelos canais do YouTube, Facebook e também aqui na TV Girassol. Voltamos na próxima quinta-feira.
Até lá, muito boa noite, bom descanso.